pessoal, vamos dar continuidade então ao nosso curso Em Busca da Intimidade, iniciando com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Colocai-vos, ó Virgem fiel, como selo sobre o meu coração, para que em vós e por vós seja eu achado fiel a Deus. Maria de Nazaré, rogai por nós. Nós vamos dar continuidade então ao nosso curso e hoje falaremos sobre o capítulo 2 do livro As Três Idades da Vida Interior, do nosso padre Reginaldo Caetano Lagrange, o padre que nós temos acompanhado para desenvolver este curso. No capítulo 1 foi falado, Eduardo falou, sobre a vida da graça e a vida eterna começada. E nós ouvimos que a vida da graça ela já inicia em nós, aqui nesse mundo. Né? A vida eterna ela começa aqui. Podemos dizer que o céu começa nesse mundo. O céu não começa assim que a gente morre, não. Assim que a nossa alma ela foi criada, né, naquele momento da fecundação do óvulo, do espermatozoide, porque nós católicos prezamos tanto pela vida do nascituro, pela vida intrauterina, porque ali já é um ser humano. Né? É importante nós entendermos o que é um ser humano. O ser humano ele possui um corpo material e uma alma espiritual. E esta alma racional, ela é imortal. E ela já é um corpo e uma alma racional e imortal desde o ventre da mãe. E é por isso que ali, na barriga da mãe, não se trata de um ser humano em potência, mas já é um ser humano em ato. Já é ser humano na barriga da mãe. E assim o seremos para toda a eternidade. A alma ali criada, ela é imortal. Isso é fundamental. Veio de Deus e para Deus voltaremos e permaneceremos com Ele eternamente. Tendo convicção de quem é o ser humano e de que a vida da graça começa então já nessa vida, nós podemos dizer que aqui nesse mundo, quando estamos em estado de graça, nós estamos como que vivendo o germe da vida eterna. Né? Assim define Lagrange. Então ele diz que o estado de graça não é apenas o início de uma vida interior verdadeira, mas é também o germe da vida eterna. Então não é só a vida, é o começo da vida, mas é o germe de uma vida que é eterna. Né? E ele vai falar também da graça santificante. Aqui a gente precisa fazer uma distinção importante. Quando nós nascemos criaturas de Deus, nascemos com uma graça chamada de graça suficiente, que é a graça da existência. Deus nos fez, a habitação de Deus em nós pela criação. Né? Somos imagens e semelhanças de Deus. Mas no batismo, quando somos batizados, e também por isso a igreja insiste que os pais batizem os filhos logo assim que nascem, e não deixem para a maioridade. Por quê? Porque nós professamos um só batismo. E o batismo, ele purifica aquela alma do pecado original, tornando-nos então não mais criaturas de Deus somente, mas filhos de Deus. E não só a graça suficiente que temos da existência, mas recebemos no batismo também a graça santificante, a graça habitual. O que é essa graça santificante ou graça habitual? É uma graça que permanece em nós, é o estado, é permanecer no estado de graça, que nos dá força para progredirmos nessa intimidade, nessa caminhada com Deus, a sermos mais Deus. Se não fosse a graça santificante, seria impossível sermos santos, porque é a graça de Deus que nos possibilita a santificação. Fazendo ainda nesse breve resumo, né, lembrando o capítulo 1, podemos conhecer a Deus pelo reflexo de suas perfeições na ordem criada, seja ela angélica ou humana. Veja bem, seja as coisas visíveis ou as coisas invisíveis, nós podemos ter acesso a Deus através da sua criação. Então, a perfeição que é na natureza, nos anjos, nos homens, isso reflete Deus. Deus é perfeito, né? Bom, belo e verdadeiro. Tudo que é bom, belo e verdadeiro no mundo, nós vemos isso também no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 319, onde faz referência justamente a esses elementos, essas características de Deus. Nós podemos perceber, então, Deus através dessas experiências com as coisas criadas, sejam visíveis ou invisíveis.
Porém, vai dizer que só podemos ver plenamente a Deus, face a face, no céu. Então, no céu, nós teremos essa experiência, a visão beatífica, a experiência do encontro mesmo com quem Deus é de fato, não só com os reflexos na criação. O Papa Reginaldo Lagrange diz ainda que, se é possível alcançarmos a Deus, se tivermos recebido a graça santificante habitual, que é uma participação na natureza divina ou na vida íntima com Deus. É como se Deus tivesse depositado em nós os elementos necessários para sermos dele, para nos transformarmos, para que a nossa alma se transforme cada vez mais, de fato, de uma realidade humana para uma realidade divina. Tá? Ou seja, essa transformação da alma foi possibilitada pela graça santificante depositada em nós a partir do batismo. Valdo, mas e se a gente perder a graça santificante? Pode se perder? Sim, através de um pecado mortal. Então, por exemplo, havendo matéria grave, havendo consciência e liberdade plena, nós nós perdemos a intimidade com Deus, nós perdemos a amizade com Deus. E aí, nesta perda da amizade com Deus, é como se a vida interior ela entrasse em coma, ela ficasse obscura, né? Perdesse a luz mesmo da amizade com Deus. Mas como nós podemos restabelecer? Através da absolvição, através da confissão. Então, quando nós nos confessamos humildemente, com o coração contrito e humilhado, nós podemos receber de um sacerdote a absolvição, o que dá como uma ressurreição, né? Como se ressuscitasse, voltasse à vida, a nossa vida interior, a intimidade com Deus. Deixamos então a inimizade e voltamos à amizade. Agora pense comigo, né? E aqui isso tem tudo a ver com o nosso curso. Imagine só uma pessoa que é seu amigo, mas ele pisa na bola contigo, então ele deixa de ser seu amigo. Mas aí depois ele pede perdão e você aceita novamente a amizade com ele. Mas aí depois ele te trai, né, novamente. E fica nesta relação, né, de amizade e inimizade, amizade e inimizade. Quantas pessoas vivem assim? Quantas pessoas vivem assim como o nosso maior amigo que é Deus, que é Jesus? Ou seja, uma hora eu traio ele, pecando mortalmente, e deixo a relação, a intimidade com ele. E depois eu volto humilhado, perdão, e ele me aceita de novo, como na parábola do Pai misericordioso, do Filho pródigo. Deus não se cansa de nos perdoar, mas é importante que nós entendamos que esta relação não é a melhor. Que estabelecer uma relação com Deus de toda vez, como diz Santa Teresa, né, entrar no castelo, sair do castelo, é o mesmo que brincar de vivo ou morto. Estou vivo, estou morto, estou vivo, estou morto. Ou seja, toda vez que eu peco mortalmente, a minha vida interior ela desfalece. E aí, quando eu volto arrependido, ela retoma a vida, ela desperta. Mas é preciso que haja um momento, este curso tem este propósito, de fazer com que nós entendamos que precisamos caminhar decididos rumo, como diz Santa Teresa, ao centro do castelo onde está o rei, que é Jesus. Então, aqui eu quero fazer um convite para você, né? De rompermos com o pecado mortal de uma vez por todas, de não nos submetermos a um relacionamento oscilante, inconstante com Deus. Ele te ama e Ele quer que essa intimidade seja preservada, né? Então, aqui nós já fazemos então esse salto para o capítulo 2. Veja bem, nós estamos falando da vida da graça, a vida eterna começar. Mas esta vida da graça, ela é estabelecida através de um diálogo com Deus. Veja bem, nós estamos falando de intimidade. Intimidade é um critério fundamental de uma relação de amizade, certo? Como é que você identifica se alguém é seu amigo ou não? Se essa pessoa tem intimidade com você. Se você partilha os seus conflitos, se você, de fato, é você mesmo com essa pessoa. Você não usa máscara. Nós usamos máscara o tempo todo, na verdade. Durante o dia, a gente cumprimenta uma pessoa, trata bem aqui, fala. Então, ou seja, por muitas vezes, em muitos momentos,
nós temos que agir com boas maneiras, e às vezes pisando em ovos com muitas pessoas, não é assim? Para não frustrar, para não magoar, ou às vezes até por cordialidades. Mas com o amigo nós somos nós mesmos, assim deveria ser. Com o amigo eu sou quem eu sou de fato, e assim deve ser com Deus, esse amigo que me conhece mais do que eu mesmo. Mas esta amizade, esta intimidade, ela tem um ponto de partida, e é o diálogo. Veja bem, com todo qualquer amigo que você tenha, foi assim que começou, na verdade. Você começou a dialogar com essa pessoa. E a partir desse diálogo você vê que essa pessoa tinha muitas coisas nela que te interessavam, que você achava interessante. Você não pode ser amigo de alguém que você mal conversa, que você nunca trocou palavras com ela, que você nunca disse ela dela mesma para você. Isso é impossível. Por mais que seja uma amizade à distância, não dá para, por exemplo, fulano falou com essa pessoa se tornou amigo só porque outro falou com ela. É impossível. Esta relação, ela tem um ponto de partida. E é um diálogo. E é isso que trata o capítulo 2 do livro As Três Idades da Vida Interior. Então, começa dizendo Garrigou Lagrange que não basta o estado de graça. Veja bem, permanecer em estado de graça não é suficiente para termos vida interior. Prestem atenção. Esse é o ponto de partida. Tem gente que acha assim, parei de pecar, né? Pecado mortal, parei de pecar. Agora pronto, estou resolvido. Não, esse é o começo. É estaca zero, como diz o Padre Paulo Ricardo, né? É estaca zero. Agora eu vou começar a me relacionar com Deus. Agora a minha vida interior de fato vai começar. Né? Então, veja bem, o que é necessário então? Se estar em estado de graça é o ponto de partida, há dois elementos fundamentais para que essa vida interior ela tenha progresso, ela caminhe, como diz São Paulo, né, em Filipenses 3,16. Contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Então, como que esse progresso acontece? Ele cita duas coisas. Primeiro, a luta contra tudo o que poderia nos fazer cair. Então veja bem, a pessoa que quer ter uma vida de amizade com Deus, ela precisa entender que ela precisa lutar contra tudo aquilo que ofende a esse amigo. Tudo aquilo que ofende a Deus. E onde que eu encontro o que ofende a Deus? Em primeiro lugar, nos 10 mandamentos. Existem várias formas de a gente entender o que é ofensivo a Deus. Mas a principal delas é aquilo que o próprio Deus nos deu. Então, nós temos nos 10 mandamentos as duas tábuas, né, que se referem ao amor a Deus, os 3 primeiros mandamentos, e o amor ao próximo, os 7 outros mandamentos. Então, estes 10 mandamentos refletem a vontade de Deus. E ferir esses mandamentos, essas ordens de Deus, é ofender a Deus. Né? Assim também temos os mandamentos da igreja, os 7 pecados capitais, enfim, são referências para entendermos o que de fato ofende a Deus, certo? Então, tudo aquilo que de alguma forma está desordenado em mim, tudo aquilo que de alguma forma se faz referência a contradizer, a ofender a Deus através do não cumprimento dos mandamentos, deve ser evitado e combatido. Não é só evitado não, meu irmão. Não é só deixar de fazer. Eu preciso combater, porque nós temos as nossas inclinações. Então, como combater? Com jejum, com oração, com esmola. São também as práticas quaresmais. Tantas outras práticas que precisamos exercitar com perseverança, com piedade, para vencermos o pecado. Outro ponto ele coloca é a séria determinação da alma de tender para Deus. Ou seja, Santa Teresa apontou ali, né, o caminho através do castelo, dessa inspiração que ela teve. Né? O castelo interior, que é basicamente essa vida interior que nós estamos falando. Este castelo então tem as 7 moradas. Né? Garrigou Lagrange, seguindo tantos outros padres, ele estabelece as 3 vias, que também são 3 etapas desse progresso da vida interior. Por que estabelecer essas 3 vias? Para entendermos que não basta permanecermos na via purgativa, como a grande maioria das pessoas que estão em estado de graça. Que isso é suficiente. Não, nós precisamos buscar progredir. Tem gente que pensa assim, meus irmãos, se eu for para o purgatório, tá bom. Assim, como alguém vai fazer uma prova, valendo 10, e diz assim, não, se eu tirar 6 a média,
tá bom demais, eu passo de ano. E quantas pessoas acabam não passando de ano, sendo reprovados, porque vivem buscando somente a média, uma vida medíocre. Nós não somos chamados para sermos medíocres, para termos uma vida de mediocridade, não. Nós somos chamados à plenitude. Nós somos chamados à santidade. A santidade é tirar 10 na prova. Por mais que às vezes eu tire 9,5, 9,8. E aí eu vou precisar de fato completar o que deveria ter sido completado aqui, mas completar então o purgatório. É para isso que existe. O purgatório são para os salvos, não para os santos. Os santos é o céu. E nós devemos tender, levar, conduzir a nossa alma a esta santidade, não nos acomodarmos, certo? Então, lutar contra tudo que pode fazer pecar e inclinar cada vez mais, tender a minha alma em direção, a fonte em direção a Deus. Sim, agora e esse diálogo? E é interessantíssimo porque o Bertrand Lagrange ele começa falando do diálogo de cada um consigo mesmo. Como que explicando como é esse diálogo com Deus. Primeiro, todas as pessoas da face da terra, elas em algum momento, elas se deparam conversando consigo mesmas. Na verdade, ele começa dizendo assim, olha, logo que o homem deixa de se ocupar exteriormente de falar com seus semelhantes, logo se vê sozinho, mesmo em meio ao barulho das ruas de uma grande cidade. Ele começa a entreter-se consigo mesmo. Se é jovem, pensa frequentemente em seu futuro, se é velho, pensa no passado e sua experiência de vida feliz ou infeliz, e leva geralmente a julgar de forma bem diferente as pessoas e os aconselhamentos. Olha que curioso, todas as pessoas elas estabelecem um diálogo consigo mesmas, não é verdade? Porém, este diálogo com nós mesmos tende a causar em nós alguns comportamentos que se opõem à vida interior, esta vida exteriorizada. Por mais que seja uma conversa comigo mesmo, ela não se trata de vida interior, porque trata-se das preocupações da minha vida, do que eu vou fazer, do que eu fiz, pensamentos, preocupações, ansiedades, não é verdade? Então ele diz o seguinte, que isso é reflexo do amor próprio, o amor desordenado por si mesmo e de um conhecimento inferior, né, sobre si mesmo. Então ele diz que este amor e esta busca por conhecer a si mesmo de forma inferior e desordenada, ela nos afasta daquilo que nós devemos ser enquanto seres humanos. Por quê? Porque alcança somente uma dimensão sensível no nosso ser. Veja bem, meus irmãos, o que é essa dimensão sensível? Nós, seres humanos, nós temos uma realidade que é animal, sensitiva, né, dos 5 sentidos. Então, nós podemos experimentar o mundo e viver de forma sensível, sensorial, o que é muito importante. Mas isso é muito básico. Nós chamamos isso de faculdades inferiores da alma. Existem faculdades superiores da alma, que nenhum outro animal tem. Somente o ser humano tem uma alma racional, uma alma imortal, que é a vontade e o intelecto. Então, se nós ficamos somente neste diálogo conosco mesmo, nós somente atingimos essa dimensão inferior da nossa alma, que são as dimensões sensíveis, as satisfações, né? Agora, quando nós elevamos este diálogo, e nós passamos então a estabelecer um diálogo de forma interior, íntima, e aí com o próprio Deus, que é desenvolvendo aquilo que temos propriamente humano, que é a nossa inteligência e a nossa vontade. Então ele diz que essa conversa, a conversa do egoísta consigo mesmo, ela conduz à morte. Enquanto o diálogo da pessoa que ama a Deus, ela conduz à vida eterna. Então aqui, veja bem, a pessoa que fica só conversando consigo mesmo, remoendo as suas preocupações e ansiedades, este diálogo, esta conversa, ela conduz à morte. Enquanto o diálogo com Deus, que nós chamamos de oração, conduz à vida eterna. Agora, como transformar então, ele vai nos ensinar no capítulo 2, como transformar este diálogo egoísta consigo mesmo num diálogo interior, um diálogo com o próprio Deus. Então ele dá 3 elementos. Então veja bem, a pessoa que
ela gasta tempo com esse diálogo interior. Imagine só, o que eu estou querendo dizer com isso? Você tem um problema, você tem contas para pagar, certo? E aí você fica assim, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Como é que eu vou pagar essas contas? Nossa, amanhã eu tenho que acordar tantas horas. Nossa, mas eu tenho que fazer isso, eu vou fazer aquilo. O homem espiritual, o homem interior, ele diria, Senhor, eu tenho algumas coisas para resolver. Que o Senhor me ilumina, que o Senhor diz, ou seja, eu elevo, compreende? A pessoa que tem o diálogo consigo mesmo, ela rebaixa a sua relação, ela lida consigo mesma, ela é um espelho. Agora, quando nós elevamos, transcendemos as nossas preocupações, isso é o diálogo com Deus. E às vezes a gente vai rezar, na verdade, e nós falamos o que não somos nós de verdade, é uma máscara. Agora, quando eu me coloco diante de Deus com as minhas verdades, com as minhas lutas, eu trago para o Senhor como um amigo. Não é assim que um amigo faz? Quando a gente não consegue resolver alguma coisa sozinho, eu ligo para um amigo, você pode me ajudar. O Senhor é o nosso amigo. Ele diz para os apóstolos, já não nos chamamos de servos, mas de amigo. Ele diz, tudo que pedires, eu vos darei. Bater, a porta será aberta. Então, nós precisamos estabelecer esta relação de intimidade, de amizade com Deus. Como fazer isso? Primeiro passo, arrepender-se e pedir perdão, a contrição. Então, o primeiro passo é arrepender dos nossos pecados. Senhor, perdoar, porque quantas vezes eu quis resolver comigo mesmo os meus problemas, na minha autossuficiência, no meu orgulho. Então, o primeiro passo é o arrependimento. O segundo passo é permanecer na graça. Porque eu preciso entender que é a graça do Senhor que vai me permitir avançar, resolver as minhas inquietudes e satisfazer-se em Deus. Ele diz algo maravilhoso, né? Ele diz assim: a conversa íntima do egoísta consigo mesmo leva assim à morte e, portanto, não é uma vida interior. Seu amor a si mesmo o leva a desejar ser o centro de tudo, a conquistar tudo para si, as pessoas e as coisas, e como isso é impossível, desemboca com frequência no desencantamento e no desgosto. Torna-se insuportável a si mesmo e aos outros, e acaba por odiar a si mesmo, por ter querido amar-se demais. Por vezes acaba por odiar a vida, por ter desejado demasiadamente o que nela há de inferior. Então, ele nos chama a buscar aquilo que de fato a nossa alma anseia, que é uma vida elevada. Olha o que ele diz mais à frente. A alma tem necessidade de conversar com o outro, que não ela mesma. Por quê? Porque o seu fim último não está em si mesmo. Porque o seu fim é o Deus vivo, e ela não pode descansar realmente, senão nele, como diz Santo Agostinho, inquieto estará o nosso coração, Senhor, enquanto não repousar em Ti. Então, este movimento de buscar o diálogo com Deus e não consigo mesmo é o ponto de partida para alcançarmos essa intimidade. E aí, então, ele continua, afirmando o seguinte, que a vida sobrenatural, que por um verdadeiro espírito de abnegação e de oração nos faz tender à união com Deus e a ela nos conduz. Esse é o objetivo final, é a nossa união com Deus. Por isso, o diálogo é esse ponto de partida, para nos relacionarmos com Ele, numa vida de oração, nos dirigindo a Ele nas nossas inquietudes, preocupações, necessidades, e aí nos aproximando cada vez mais, entendendo que quanto mais próximo eu estou dele, mais longe estou das preocupações do mundo, me desapego das coisas, das pessoas, de mim mesmo, e me torno mais apegado a Ele. Esse é o desejo da vida interior, da vida da graça, que é um diálogo com Deus. E assim ele conclui, dizendo que a vida de humildade, abnegação, a renúncia, algo curioso, por exemplo, os irmãos que vivem a vida consagrada, os religiosos, eles fazem votos de castidade, pobreza e obediência, não é verdade?
Por que pobreza? A pobreza é justamente para nos desapegarmos das coisas. E a castidade, desapego das pessoas. E a obediência, desapego de nós mesmos. Existem esses 3 apegos que nós precisamos eliminar. Né? Assim como o jovem rico, por exemplo, que cumpriu os mandamentos. Ele estava em estado de graça. Não estava numa vida de pecado. Mas quando Jesus olhou para ele e o amou, disse: deixa tudo e me segue. Esse deixa tudo não é só coisas, é também pessoas, é também si mesmo. É esta abnegação, esse despojamento que o Senhor espera, que é impossível estar no meio da mundo e aí ao mesmo tempo, né? Servir a 2 senhores. A fé, a esperança e a caridade, esse progresso, né, das virtudes teologais e a subordinação progressiva a Deus. Então assim deve caminhar a vida interior. Vamos terminando esta aula, né, do capítulo 2 deste livro maravilhoso, e vamos terminar então lendo uma passagem bonita do livro que diz justamente deste progresso do diálogo da vida interior. Ele diz que pouco a pouco o pensamento em nosso próprio eu, para o qual tudo fazíamos convergir, dá lugar ao pensamento habitual em Deus. E então, progressivamente, o amor egoísta a nós mesmos e o que há de menos bom em nós dá lugar ao amor a Deus e às almas em Deus. Portanto, a vida interior em uma alma em estado de graça é, sobretudo, uma vida de humildade, de abnegação, de fé, esperança e caridade, com a paz que vem da subordinação progressiva de nossos sentimentos e todas as vontades ao amor de Deus. E ele conclui dizendo que a oração e às vezes de súplica, às vezes de súplica, às vezes de adoração, de ação de graças, mas é sempre uma elevação da alma a Deus. E assim eu quero terminar essa aula de hoje com uma oração que o próprio Cargo Igreja coloca aqui na página 55, no final desse capítulo 2, para que nós possamos buscar uma vida de amizade com Deus, de intimidade, de diálogo. Esse é o objetivo do nosso curso. Bom, caminhamos juntos, então, rumo a esse objetivo. Diz assim: ó Jesus, esperança dos penitentes, como sois terno para com os que vos imploram e bom para os que vos procuram. E os que sois então para os que vos encontram. Nem a língua pode dizer, nem a escrita exprimir. Só quem o experimentou pode saber o que é amar a Jesus. Muito bem, continuemos com o nosso curso. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.